Oiau, 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 oiauxa, 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 ei, aleluia. Olá, irmãos, Shalom de Yahweh a todos vocês. E neste vídeo nós vamos trazer alguns experimentos científicos provando que a Terra é sim plana e estável, como está descrito nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Inclusive trouxemos alguns testes de gravidade, flutuabilidade, densidade. Acompanhe. Se a gravidade ela não existe, o que faz as coisas então caírem? Tá? É bem simples. O que faz as coisas caírem é a densidade, flutuabilidade e o meio em que esses objetos se encontram. Esta bolinha ela só cai porque as moléculas dessa bola são mais densas que as moléculas do ar, ok? A gente falou também de flutuabilidade e o meio em que esses objetos se encontram. Deixa eu trazer o recipiente um pouco mais para o próximo aqui. Aqui tá legal. Ok. Se eu pegar essa mesma bola aqui e largar ela na água, ela não vai afundar. Por que ela não afunda? Porque a densidade da água é maior do que a densidade da bola. Ok? E isso se chama flutuabilidade. O objeto não afunda porque ele é menos denso do que a água. Agora, se eu pegar esta moeda, ok? E largar ela, barulhão, ela vai cair porque as moléculas da moeda são mais densas do que as moléculas do ar, por isso ela cai. E se eu pegar essa mesma moeda e largar aqui na água, ela vai afundar. Por quê? Porque a densidade da moeda é bem maior do que a da água. Já este meio, deixa eu pegar a moeda aqui, já este meio não evita que a moeda afunde, ok? Pessoal, outra coisa aqui, a água grudar no dedo, tá? Não prova o globo, ok? A água formar uma gota no meu dedo não prova que água gruda em bola molhada giratória, ok? Newton said that if an object falls, it's because there's a mysterious force called gravity pulling it down. But you know, Isaac Newton himself was not satisfied by that. Objects move because they're pushed, not pulled. So what is pushing this? Newton didn't know. So Newton simply threw his hands up and said, I don't know. So I'm going to invent something called gravitational pull. Então, este vídeo foi postado no canal do Leandro para analisarmos a reação dos fanáticos religiosos do modelo heliocêntrico. Não deu outra. Após poucos minutos começaram a balbuciar nos comentários. E um específico me chamou muita atenção. Pedro diz, abre aspas, esta experiência só provou que a pressão da água no interior da garrafa comprimiu o ar contido no interior da madeira, fazendo a água penetrar nos poros
da madeira e aumentar o peso e a densidade do palito, tornando esta maior do que a da água, já que o palito ganha peso sem aumentar seu volume. Densidade é o peso de um corpo em relação ao seu volume. Bastou o palito absorver água suficiente para aumentar o seu peso em relação ao da água, para que ele necessariamente afundasse. Nada tem a ver com pressão produzir atração gravitacional. Defensores da Terra plana têm cometido várias provas de desonestidade e de falta de lógica. Então, após ler essa explicação globaloide, entrei em contato com o Leandro e solicitei que ele repetisse o experimento, mas dessa vez que invernizasse o palito, a fim de não permitir que a tal água penetrasse nos poros da madeira. Como havia dito Paulo, a princípio a flutuabilidade do objeto havia sido alterada com a aplicação do verniz e não conseguíamos afundar o palito, exercendo pressão na tampa. Foi sugerido então que se colasse um pedaço de metal ao palito, lembrando que tanto a cola utilizada quanto o metal não são materiais porosos, e se conseguíssemos afundar o objeto exatamente nestas condições, provaríamos que esta teoria que o Paulo citou estava completamente errada. Assim, seguiu a segunda etapa do experimento. Se vocês verem aqui na minha mão, tem um palito. Tem um palito. Ok. E esse palito aqui, ele tá com um pequeno metal junto com ele, é um fiozinho. Seria um contrapeso, ok? O que eu fiz? Eu passei verniz nesse palito, espirrei verniz nele bastante, para evitar de a água entrar no palito quando a gente fizer a pressão dentro da garrafa. Então a gente vai ver agora qual que vai ser o resultado, ok? E aí no vídeo o pessoal tinha comentado sobre o palito estar funcionando como uma espécie de lastro, né, como se fosse um submarino, né, que na hora que a gente cria pressão, a água entra dentro dele e ele fica mais pesado. Então eu passei verniz nele, então praticamente ele está fazendo uma função como se fosse de uma boia. O verniz não vai deixar com que a água entre dentro dele quando eu aplicar a pressão. E eu coloquei esse metal porque o palito ficou, como eu passei verniz nele, ele ficou com muita flutuabilidade, então a minha pressão não é suficiente para poder baixar ele. Aí o que eu fiz? Eu fiz um contrapeso, colocando esse metalzinho, mas mantendo o palito ainda boiando, ok? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos inserir aqui o palito dentro da água. Vamos abaixar ele aqui um pouquinho com a mão, ó. Afundar ele para sair o ar, né? Qualquer coisa que tiver em volta. Ok. Agora vamos aplicar a pressão novamente. Vamos ver o resultado. Opa! O palito desceu. Vamos tirar a pressão. Opa! O palito está subindo. Vamos colocar a pressão novamente. Vamos tirar. Colocar. Vai direto para o fundo. Tirando. Neste caso aqui, não é a água que está entrando no palito. Mesmo assim, ele continua fazendo o mesmo efeito do vídeo anterior. Bom, como vocês puderam ver, o experimento foi um sucesso. E é algo que qualquer pessoa pode realizar em sua própria casa. Não estamos tratando de uma ciência mística que somente os detentores do poder econômico podem realizar. Ciência de verdade é aquela que pessoas comuns podem praticar e ensinar. Qual a conclusão que chegamos com esse experimento?
Como todos sabemos, vivemos em uma Terra plana, estacionária e coberta por um firmamento. A pressão atmosférica neste ambiente enclausurado é o que mantém os corpos na superfície da Terra. Então, a densidade desses corpos os colocam em seus determinados lugares. O que mais podemos acrescentar com estas pesquisas e experimentos? Estudos apontam que a pressão atmosférica possui uma variação diária. Para entender como isso ocorre no modelo da Terra plana, temos que entender sobre uma importante propriedade da água, o diamagnetismo. A água é diamagnética, ou seja, ao aproximarmos a água de um campo magnético, ela cria um campo magnético contrário e acaba se repelindo. Testamos isso ao aproximar um ímã a um recipiente com água. Notem que a água foge do ímã. Sabemos também que nossa Terra plana é elétrica e não gravitacional. Sabemos que o Sol e a Lua são corpos elétricos e responsáveis pelas marés, empurrando as águas dos oceanos. Para quem ainda não assistiu o vídeo sobre as marés, é este aqui. Durante a variação diária, temos duas máximas de pressão e duas mínimas, pelo menos na lua cheia, que são os dados que tenho em mãos. A pressão atmosférica e as marés são inversamente proporcionais. Vocês podem conseguir os dados diários referentes a um mês, tudo completo, e analisar a relação nas demais fases da Lua. Conforme Sol e Lua transitam sobre a Terra plana, empurram a água dos oceanos e também a água contida na nossa atmosplana, assim realizando pressão sobre todas as coisas que estão sobre a superfície. Então, irmãos, podemos concluir que nós estamos sobre uma superfície plana. Nós estamos sobre densidade dos corpos e sobre a pressão exercida através do domo, porque existem águas acima do domo, e isso causa pressão. Não existe a gravidade. E bom, aqui tem também algumas imagens de planetas, né, que na verdade não existem planetas da forma como é descrito pela ciência atual, mas sim são estrelas errantes, como descreve as escrituras. São estrelas, né, que estão condenadas às mais densas trevas, estrelas errantes. São estrelas errantes, irmãos, não planetas da forma como é descrito. E bom, esse vídeo ele não foi feito para debater se a Terra é plana ou se é redonda. São alguns experimentos científicos, né, que nós trazemos,
que provam a veracidade das Escrituras Sagradas. Então, meu irmão, se tu crê nas Escrituras, tu verá que é verdade. Porém, se tu continua ainda com o pensamento no heliocentrismo e acredita na ciência atual, acredita que o governo não mente para você, que a ciência, a escola, a religião estão todas de mão dada, e tudo isso é um sistema do maligno, é um sistema que deve ser combatido. Não é somente as heresias que estão nas Escrituras, mas quando dizem que a Terra gira em torno do Sol e que nós viemos de uma explosão chamada Big Bang, e sobre a teoria de Darwin, que nós descendemos dos primatas, dos macacos, tudo isso contraria as Escrituras, né? Colocando assim Deus em segundo plano. Se nós podemos provar que a Terra é plana, fará toda a diferença. Eu mesmo cheguei até os nomes Iau e Yausha, os nomes do Criador, através do conhecimento sobre a Terra plana. Porque antes de eu ter o conhecimento sobre a Terra plana, sobre descobrir, né, que a Terra é como está descrito nas Escrituras e que as Escrituras são a verdade, isso me trouxe, né, para as Escrituras, me ajudou a vir para as Escrituras. Entendeu, irmãos? Então, e assim, pesquisando, eu cheguei aos nomes Iau e Yausha, através do vídeo do canal do Romilson Ferreira. Então, irmãos, se a pessoa não crê nem que ela nem que tem um Criador e que ela é feita pelas mãos do Criador, que ela foi gerada pelo Criador, como que ela vai crer no Mashiach, como ela vai crer no Apocalipse, como ela vai crer em outras passagens da Bíblia, se ela acha que veio de um macaco e de uma explosão chamada Big Bang. O heliocentrismo é a adoração ao Deus Sol, feito para afastar todos, né, do Criador, e dizer que os méritos são concedidos pelo homem. Pura ficção e mentira. Agora vamos ver como é que funciona esse teste com um barco. O vídeo em questão, ele serve para condicionar a sua mente que os barcos somem, né? Os cascos dos barcos somem por causa da curvatura da Terra. Somem reto. Por alguma razão ninguém sabe. Eles estão seguindo a inclinação da Terra, mas estão sumindo reto. Mas até aí tudo bem. Não tem explicação científica para isso, mas tudo bem. Então eles querem te passar essa ideia de que barcos somem um casco devido a, né? Mas somente os barcos, tipo um carro não some. Um prédio sendo visto acima de 11 km também não vai sumir, né? Raramente você vai ver o topo do prédio, a porta do prédio ou a base do prédio sumir. Claro que some acima de 100, 200 quilômetros, né? Então, eles querem que você acredite que o barco some a 11 km, mas só o barco. Outros objetos não, né? E por que esse truque é feito com o barco e na água? Porque eles usam uma planicidade da água para fazer esse truque. É um truque bobo, ó. É tão bobo que eu vou explicar para vocês como é que funciona. O truque é assim, ó. Nossa, o barco sumiu a base e vai sumir até a vela dele. Você sabe por que está acontecendo? Porque a câmera está posicionada próxima à superfície plana, que seria, no caso, a mesa. Olha o efeito, ó. O barco está deslizando sobre uma mesa plana. Vocês estão entendendo? Então é por isso que eles aproximam uma câmera bem próxima à água. Tipo, é tudo truque, é um truque de mau caratismo. Novamente, ó. Câmera bem baixa. Aí eles, né, usam ali a planicidade das águas para dar esse efeito que o barco está sumindo na curvatura da Terra. Sumindo reto, né? Isso é derrubando até o experimento de Aristóteles. Que o experimento de Aristóteles consistia no seguinte:
que existia uma curvatura na Terra, os prédios inclinavam junto com a curvatura e a inclinação deles geravam uma sombra, né? Várias sombras variáveis em posições diferentes. Esse era o experimento de Aristóteles, ou seja, ele dizia, se a Terra faz inclinação, logo todos os objetos e sombras também fazem inclinação. Então, derruba até o experimento de Aristóteles, eles acreditarem que objetos, barcos, né, somem de forma reta. É barco ou farol? Por quê? Porque estão usando o terreno, né? Você nunca vai ver alguém falando, ali, ó, o shopping tá sumindo na curvatura da Terra. Não, eles usam muito esse truquezinho. Então vocês têm que largar de ser bobo. O experimento em questão provou aí, não existe curvatura. Aguenta mais um pouco, vamos continuar. Mantenha sua fé, que o noivo vai voltar. Já passou das horas agora, vamos orar. Yahshua é nosso rei, temos que confiar em Yahshua, em Yahshua. Sigamos em frente, vem com a gente, vem Yahshua. Sigamos em frente, vem com a gente, vem Yahshua. Ele é rei dos reis, não podemos contestar. Yahshua é amor, temos que amar um a uns outros. Yahshua, Yahshua, Yahshua. Ele é rei dos reis, não podemos contestar. Yahshua é amor, temos que amar um a uns outros. Yahshua, Yahshua, Yahshua. Yahshua, Yahshua.